Vivemos no Brasil, uma terra vibrante, repleta de contrastes. Florestas tropicais e metrópoles gigantes. Samba, futebol e festas populares. Um povo caloroso, criativo e espiritualmente aberto. Aqui convivem centenas de crenças, do catolicismo ao espiritismo, do candomblé ao ateísmo moderno. Nós cristãos vivemos nesse país, onde muitas vozes disputam atenção, coexistem e muitas vezes se contradizem. Neste vídeo, vamos trazer um questionamento muito frequente, que eu mesmo já me fiz há um tempo atrás, e frequentemente vejo pensadores e intelectuais colocando em pauta em entrevistas, debates e podcasts. Você já se fez a seguinte pergunta? Por que eu devo crer e adorar a um Deus que teve Israel como seu povo escolhido, se eu nasci e moro no Brasil? É uma pergunta curiosa e até um tanto necessária, não é mesmo? Somos milhões de cristãos no Brasil. Ao todo, somamos ao redor de 147 milhões. Não seria meio estranho adorar e cultuar a um Deus cuja origem remonta até os desertos áridos do Antigo Oriente Médio? Um Deus que se revelou a um povo estrangeiro, há milhares de anos atrás, em uma cultura tão diferente da nossa. Um Deus que falou em hebraico, operou sinais entre beduínos e sacerdotes e se fez presente entre as muralhas de Jerusalém. Não seria mais coerente buscarmos aceitar um Deus brasileiro, oriundo dos nossos indígenas, por exemplo? Um que nascesse da nossa terra, da nossa história e da nossa cultura? Aliás, isso também vale para outros povos fora dessa geografia, que acabaram adotando o culto ao Deus único de Israel. Essa é a dúvida de muitos, e uma crítica comum feita por ateus, agnósticos e até outros membros de outras religiões. Afinal, que sentido faz nos curvarmos diante de um Deus, de um povo que teoricamente não tem nada a ver com o nosso? É pura e simplesmente uma questão de disseminação cultural, por conta da nossa condição de ex-colônia e dos imigrantes que recebemos? Afinal, uma crença é determinada somente pela cultura do povo ou há algo a mais? Neste vídeo, vamos tentar responder essa questão de forma clara, bíblica, lógica e também histórica. E não apenas com doutrina, mas com evidência. Se você é cético, se tem outra fé, ou mesmo se crê, mas nunca parou para refletir sobre isso, fique conosco até o final. Porque não basta apenas crer, é preciso saber por que se crê. Meu nome é Léo Ferreira, sou teólogo de linha reformada e te convido a ficar até o final desse vídeo, porque hoje vamos mergulhar em fatos históricos e evidências que podem vir a transformar completamente a forma como você enxerga Deus, a fé cristã e o propósito da sua existência. Não é só informação, é revelação que pode mudar a sua vida. Então já dê aquele like e vem comigo nessa arca. Você está no Entre Letras e Espírito. Vamos começar pelos aspectos bíblicos. A Bíblia nos apresenta um Deus que se revela de forma progressiva na história. Ele não é uma criação humana, tribal, local. Ele é o Criador de todas as coisas e de toda a humanidade. E nada melhor para começar pelas evidências em Gênesis. E independente de qualquer opinião particular ou corrente que você siga sobre a veracidade factual ou filosófica desse livro, o fato é que o autor nos apresenta um Deus que sempre teve a intenção de ser difundido para toda a raça humana. Em Gênesis 1:27, diz assim: Criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em Gênesis 3:20, o homem deu à sua mulher o nome de Eva, porque ela era mãe de todos os seres humanos. Deus então cria um único casal humano, e deles todos os povos da terra seriam descendentes. Isso mostra que todos compartilham a mesma origem diante de Deus, e, portanto, seu plano de redenção não seria limitado a um só grupo. Deus já se revelava como Criador e Senhor de toda a humanidade. Não menos importante, em Gênesis 1:20, vemos: Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis, multipliquem-se
encham e subjuguem a terra. A bênção de Deus sobre Adão e Eva incluía a expansão da vida humana sobre toda a terra, ou seja, o plano de Deus envolvia a disseminação de sua imagem e propósito entre todos os povos que viriam a existir. O mundo todo estava incluído desde o início. Mais à frente, em Gênesis 11, de 8 a 9, temos o episódio da Torre de Babel, que na verdade é uma evidência bíblica de que foi o próprio Deus quem teria permitido a diversidade cultural e dispersado os diferentes povos com suas diferentes línguas por toda a superfície da terra. Essa diversidade, embora fosse inicialmente consequência do orgulho humano, seria mais tarde alvo do plano redentor de Deus. Mais à frente, vemos que Deus faz uma promessa a Abraão, em Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é talvez a mais clara e direta promessa universal em Gênesis. Deus escolhe Abraão em meio a um povo totalmente pagão, não para exclusão, mas como meio de alcançar todas as famílias da terra. Desde o início da formação do povo de Israel, Deus deixa claro que a sua intenção final é abençoar todos os povos. Vemos então que mesmo antes da formação do povo hebreu, desde Adão e Eva até Abraão, Deus se mostra como Criador da humanidade como um todo, abençoador da expansão da vida humana sobre toda a terra, Redentor que faz alianças com todos os seres humanos e planejador de um plano de salvação que alcançaria todas as culturas e línguas. Deus nunca foi um Deus tribal. Desde o começo, ele se apresenta como Senhor de todos, e o seu plano sempre foi global, multicultural e multigeracional. Agora falando um pouco de aspectos históricos. Ao longo da existência humana, dezenas de civilizações formaram impérios inteiros e adoraram seus próprios deuses com glória, riqueza e violência. Os egípcios invocavam Ísis, Osíris e Ra, os babilônios, Marduk, os gregos erguiam templos para Zeus, Apolo e Atena, os romanos adoravam Júpiter, Marte e Vênus, os fenícios, Baal e Astarote. Todos esses deuses, por mais temidos e reverenciados que fossem, tiveram seus templos destruídos, seus cultos abandonados e seus nomes relegados à mitologia. Mesmo religiões aparentemente mais antigas e que persistem até hoje, como o hinduísmo e o zoroastrismo, sofreram um processo de grande redução progressiva de adeptos, ficando bem restritas a populações específicas, como a Índia e o Nepal, por exemplo. Mas e o islamismo, Léo? Não vem crescendo em número de adeptos? Até paradoxalmente sim. Mas aqui a gente está se referindo somente ao conceito de divindade central, e não às doutrinas e os seus desdobramentos. E, além do mais, é preciso lembrar que o próprio conceito de Alá, no fim das contas, deriva historicamente do Deus de Abraão. Esse conceito islâmico surgiu aproximadamente só 600 anos depois. A base original do monoteísmo islâmico acaba nascendo de uma tentativa de restaurar, segundo a visão de Maomé, a fé de Abraão num Deus único e onipotente. Mas essa questão de outras religiões e doutrinas a gente vai abordar em outros vídeos mais pra frente. Concluindo o raciocínio, o que a gente vê é que é inegável que o Deus Criador, único, de Abraão e seus descendentes, atravessou os séculos intacto e em constante expansão, até os dias de hoje. Coincidência? Essa fé começou em um povo pequeno, sem poder político, frequentemente exilado, perseguido e disperso. E, no entanto, suas tradições sobreviveram ao Egito, à Assíria, à Babilônia, à Pérsia, à Grécia, Roma, ao islamismo, ao nazismo e até à Inquisição. Como isso é possível? Nenhuma explicação puramente sociológica ou racional conseguiria responder à preservação miraculosa dessa identidade espiritual. A arqueologia não mente. Cidades mencionadas nas tradições hebraicas existiram realmente e foram descobertas sobre camadas milenares. Templos, inscrições, artefatos com o nome de Deus de Israel foram encontrados em sítios arqueológicos datados de mais de 3.000 anos.
E fazendo mais um adendo aqui, pessoal, é claro que quando dizemos Israel, não estamos nos referindo ao Estado independente conforme conhecemos hoje, com território definido e tudo. Na época que remonta a Abraão, Isaque, Jacó, Israel ainda não existia como uma nação propriamente dita. Estamos falando de um período muito anterior ao estabelecimento desse reino no mapa, aproximadamente entre 2000 a 1700 anos antes de Cristo, durante a chamada Idade de Bronze Média. Nesse tempo, o que hoje chamamos de Israel era uma terra habitada por diversos povos cananeus, com cidades-estado independentes, e não havia um governo unificado. Mas a grande questão é que a adoração a esse Deus, como um culto monoteísta, aparece registrada em épocas onde todos ao seu redor eram politeístas. Nenhuma outra divindade na história humana possui esse grau de continuidade histórica, documentação arqueológica e sobrevivência cultural. Enquanto os deuses antigos se tornaram figuras de ficção e estudo acadêmico, ou ficaram reduzidos a povos restritos, o Deus Uno, onipotente, poderoso de Abraão, continua sendo adorado, lembrado, temido e reverenciado por um número crescente de pessoas. Seu nome atravessou continentes e séculos. Não temos como não avaliar também a questão da sobrevivência inexplicável do povo judeu. Historicamente, nenhum outro povo da antiguidade sofreu tanto. Escravidão no Egito, exílio na Babilônia, destruição de templos e cidades, dispersão total no ano 70 d.C., perseguições por séculos, inclusive no Holocausto, até os dias de hoje. Qual outro povo milenar, sem terra, sem exército, sem rei, continuou existindo mantendo sua identidade e sua fé por mais de 3.000 anos? Isso é algo único, não há como não reparar. É como se alguém o estivesse sustentando, mesmo que invisivelmente. Explicando melhor também outra coisa aqui para ninguém fazer confusão, mas estamos abordando nesse vídeo somente o aspecto da nação de Israel como povo eleito primitivo, e não os eventuais castigos e correções aplicados nesse mesmo povo ao longo da história. Isso também é um assunto para aprofundar em outro vídeo. Essa aparente contradição de povo eleito versus castigos divinos, na verdade, acaba revelando uma das lições mais profundas da Bíblia. Israel foi chamado para ser uma luz, um exemplo entre as nações. Um povo separado, santo, que refletisse o caráter do próprio Deus. Mas ao longo da história, infelizmente, vimos episódios de idolatria, alianças mundanas mais valorizadas do que a aliança com Deus, infidelidade e desobediência. Deus, como um bom pai que ama, obviamente corrige seus filhos e os disciplina. Permitiu sim cativeiros, exílios, invasões, mas tudo isso com propósito: corrigir, não destruir. Mesmo assim, Deus nunca desiste. E para nós cristãos, essa história é mais do que só um passado. É um espelho. Mostra como Deus trata também conosco. Ele chama, nós nos afastamos. Ele corrige e ainda assim nos ama. E no fim nos oferece redenção em Cristo. A história de Israel nos lembra que mesmo quando falhamos, Deus é fiel e que a graça sempre vence a rebeldia. Quando abordamos esse tema, a transformação de vidas e culturas também é algo impressionante. O Deus de Israel transforma vidas, não é só uma ideologia crua. Povos ditos bárbaros foram discipulados e aceitaram a Deus. Aí muitos vão dizer que isso foi somente por coerção por guerras e invasões de nações ditas cristãs. Infelizmente, existem manchas históricas, realmente, de homens com o coração tomado pelo pecado, que travaram guerras em nome de Deus, subjugando povos à força, mas sem nenhuma ordem iluminada do Criador para fazer isso. Porém, ninguém se converte dentro do coração forçadamente, mesmo que sob domínio de outros homens. E o que vemos até hoje são conversões de povos e nações inteiras por livre-arbítrio e aceitação de coração do Deus Trino. A escravidão foi combatida por cristãos piedosos, leis foram escritas, justiça estabelecida, compaixão encorajada, educação protocolada
e até a ciência sofreu influência. Muita coisa floresceu e se desenvolveu debaixo da cosmovisão do que é o Deus bíblico. E o mais surpreendente de tudo, as pessoas continuam encontrando e descobrindo esse Deus ainda hoje. Quando falamos de Jesus, aí a gente está falando no ápice do desenho do plano divino. Várias evidências no Velho Testamento apontam para Jesus Cristo. Isso não é surpresa para ninguém. O Filho do Deus de Israel. Em João 4:22, o próprio Jesus diz à samaritana: a salvação vem dos judeus. O plano de Deus era trazer salvação ao mundo por meio de um Messias encarnado, um homem único, de carne e osso, que nasceria como nascem os seres humanos, através do ventre de uma mulher. Ora bolas, esse Salvador teria que nascer de algum lugar físico, não é? Em algum ponto do mapa, num pedaço de terra, em uma cidade e, obviamente, dentro de um país. Israel só foi a nação escolhida para essa finalidade. Quando pegamos o texto de Gálatas 3,14, Paulo afirma que para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Nós brasileiros nos encaixamos como esses gentios, que nada mais são do que os povos fora de Israel, que também são alcançados pela graça quando buscam e conhecem a Cristo. Mas alguns ainda continuam perguntando: por que adorar um Deus estrangeiro e não um Deus nativo brasileiro? Com todas as questões que levantamos no vídeo, é fácil perceber que não estamos falando de um Deus inventado culturalmente, mas de um Deus criador que se revelou na história, com evidências proféticas cumpridas e um impacto global que ninguém consegue negar. Não é uma questão de nacionalidade, mas de verdade. Se a verdade surgiu no Oriente Médio, isso só foi uma localização geográfica escolhida por Deus para tornar físico o seu plano, como uma semente que criaria raízes e daria origem a galhos que aumentariam em extensão com o tempo. Rejeitarmos isso seria como negar a lei da gravidade só porque Isaac Newton a descreveu na Inglaterra e não no Brasil. A verdade não depende de geografia. A disseminação da fé cristã foi algo que atravessou o tempo e obstáculos desde os tempos de Jesus. Do pescador galileu ao indígena amazônico, do camponês medieval ao jovem urbano de São Paulo. Romanos 10:12 diz: não há distinção entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos. O Deus de Israel é também o Deus do Brasil, da África, da China, do mundo todo, porque Ele é o único que vive, fala, salva e transforma. Por fim, nós adoramos o Deus de Israel porque Ele nunca planejou ficar restrito a Israel. Ele veio até nós. Em Jesus Ele se fez carne, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Hoje no Brasil e em todos os lugares do mundo Ele continua chamando pessoas para uma nova vida. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você ainda não conhece esse Deus, meu irmão, acredite, Ele está mais perto do que você imagina. Se você gostou do vídeo e se essa reflexão falou no seu coração, não esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a verdade. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir o que foi dito aqui hoje. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Aqui a fé encontra a razão e a palavra ganha voz. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com você. Até o próximo vídeo.